Estamos aqui para resolver esse probleminha aí. Tem um gráfico, vamos ver o que ele diz. Observe o gráfico abaixo sobre uma pesquisa com estudantes de um curso de agrárias e a preferência entre compreender mais sobre solos e ou zootecnia. Qual a fração de estudantes representa adequadamente a preferência por solos, considerando que todos foram entrevistados? Pessoal, então estamos lidando com fração. O que a gente quer aqui comparar? A ideia básica de fração. Então, destaque aqui para solos, né? Então, eu estou querendo comparar solos. Então, a minha ideia aqui é solos, entre aspas, né? Essa ideia é quantidade de pessoas que preferem solos aí. Dividido pelo quê? Pelo total de estudantes. Sempre, né? Então, é como se eu pegasse toda a turma, né? Dividisse a turma em partes iguais, considerando que partes iguais são estudantes. E aqui eu vou destacar, ó, desse tanto aí, quantos querem solos? Ah, esses aqui. Então, nesse caso é 3 dividido por 3 em relação o total. Mas aí, nesse caso não é 3, né? Nós temos, não são 3, nós temos que verificar pelo problema aqui. E vai entrar os gráficos aqui, o gráfico, aliás, para a gente verificar. Deixa isso aqui destacado. E aí a gente precisa da quantidade de solos e do total. Bom, deixa eu dizer o que algumas pessoas, se não a maioria, vai acabar fazendo aqui. Ora, olha aqui e fala assim, o total tá fácil. 500 mais 300 mais 200. Aí vai lá e escreve, né? 500 mais 300 mais 200. Esse é o total. Né? Então, o total dá 500 com 500, 1000. E em cima, pega solos, né? Aí pega solos aqui que está com a faixinha de 500. Aí fala, 500 a cada 1000, né? E aí não fica tão certo assim. Por quê? Porque aqui nós temos essa galera aqui, ó, que tá para ambas, né? Então, esse 200 está sendo contado dobrado. Deixa eu te lembrar de um detalhe que talvez você tenha visto lá no primeiro ano do ensino médio ou em algum outro momento aí, né? Até antes também, talvez, ou em algum curso que você possa ter vindo fazer, é o seguinte. Vamos distribuir isso aqui, ó, em dois conjuntos. O conjunto de solos e o conjunto de zootecnia. Eles têm o que nós chamamos aqui, pessoal, de interseção, né? Tem a interseção aqui, que é o que a gente chama. Essa interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Ou seja, em ambas, é esse camarada aqui, são esses 200 que vão aqui para dentro, ó. Então, vamos colocar aqui 200, tá? E aí, um grande erro aqui é o pessoal continuar pondo 500 aqui, ó. Vou chamar aqui de S de solos e aqui Z de zootecnia. Se você observar todo o conjuntão aqui, ó, esse conjunto solos está com 700 indivíduos. E não deveria. Né? Porque o 200 está sendo contado dobrado. Esse 500 que está aqui, pessoal, nessa posição, ó, eu vou destacar aqui a posição que ele está. Nessa posição que eu estou pintando, eu posso dizer que aqui é o pessoal do somente solos. Apenas solos. Então isso daí é um perigo, né? Não solos apenas. Porque se eu gosto de sanduíche, não quer dizer que eu gosto só de sanduíche. Também posso gostar de pizza. Se eu prefiro solos, não quer dizer que eu gosto só de solos. Eu também posso gostar de zootecnia. Esses 200 aí fazem jus a essa ideia. Então, esse 500 aí eu vou pagar. E a continha que a gente deixa aqui, não precisava deixar ela registrada, mas eu vou deixar, é 500 menos os 200 que já estão ali. Por quê? Aí nós temos 300 para o somente solos, tá? Então, se eu tivesse outro gráfico aqui, eu poderia fazer um somente solos, né? Então, aqui, ó, pessoal que só gosta de solos. Somente solos. E, por outro lado, você tem a zootecnia, que está tratando aqui como 300, mas é aquilo, né? Está falando que 300 pessoas gostam de zootecnia, mas algumas dessas pessoas, além de gostar de zootecnia, também podem gostar de solos. E outras gostam somente de zootecnia. Então, o cálculo que a gente registra aqui, né, é o de 300
menos 200, né? Ou seja, um cálculo de 100, tá? Portanto, aqui vou trazer como somente zootecnia, tá? Somente zootecnia. É isso. Aí, pronto. Agora sim, nós temos o total. Deixa eu colocar aqui, ó. Total é essa galera aí toda somada, que é 300 mais 200 mais 100. Eu insisto, não seria necessário tanto tempo assim, né? Mas a gente está fazendo com bastante calma. Aqui nós temos 500 com 100, dá 600 pessoas no total. Repara que se você somasse tudo, a gente já tinha feito, davam 1.000 pessoas. Olha aí a diferença, né? É o 200 dobrado, né? Ele está sendo, além dele mesmo, ainda está 2 vezes ele, que dá os 400 de diferença ali, né? Mais ou menos essa é a ideia. Vamos voltar aqui. Ó, aqui nós já não temos mais o problema, então. O total já foi resolvido. São 600 pessoas, tá? E aí, deixa eu ver, isso mesmo. Aí, ó, nós temos o problema com solos. Vamos olhar aqui no enunciado. Qual a fração de estudantes que representa adequadamente a preferência por solos, considerando que todos foram entrevistados? Então, pessoal, representa adequadamente a preferência por solos. Nós temos algumas interpretações, duas pelo menos, né? Eu posso pegar os 500, né? Porque tem preferência por solo, ou eu posso ser ainda mais categórico, dependendo do contexto. Essa questão está bem ampla, ela não tem aqui o intuito de ser muito direta, né? Porque senão teria o somente solos, né? Então você tem essa preferência por solos. Eu acredito que seria mais interessante a discussão no contexto do somente nesse caso, ou seja, pegar aqui os 300. O que eu quero te dizer é que também há uma margem para discussão aqui, né, de pegar todo mundo que gosta, pegar todo mundo que gosta de solos, ou seja, os 500. Também cabe essa discussão. Insisto, não é uma questão fechada, não é uma questão para a gente discutir, lembrar diagrama de Venn, discutir possibilidades, tá? Eu vou deixar como 300 sobre 600, né? Porque, enfim, poderia ser o outro, mas só para a gente terminar o cálculo aqui. E vou trazer aqui para baixo, então, ó, nós temos aqui um 300 sobre 600, né? Isso aqui, que foi o resultado que nós determinamos agora, não necessariamente aparece dessa maneira, mas a gente pode ler, olha, 300 pessoas a cada 600 pessoas aí dos entrevistados gostam, tem a preferência por solos, né? E aí, se é uma preferência, é por isso que eu estou também entendendo esse 300 dessa maneira. Se é uma preferência, então a gente pode assumir que é mais interessante deixar o somente solos, né? Pessoal, só que isso aqui é uma fração que dá para mexer um pouquinho. Não podemos mexer no valor dela. Mas veja, eu percebo, muita gente vem aqui e vai fazer assim, ó. É uma possibilidade, né? Com certeza é uma possibilidade. Quando se faz isso, deixa eu te mostrar pelo menos uma vez, que você está fazendo uma divisão do de cima por 100 e obtendo exatamente o 3. E o de baixo você também está dividindo por 100 e aí obtendo exatamente o 6. Né? E aí no final das contas você dividiu por 100 sobre 100 e isso é 1. E dividir as coisas por 1 não faz efeito nenhum no valor, né? Mas a gente expressa de outra maneira, tá vendo? Então, aqui também eu posso pensar que existe uma fração equivalente. Veja, se eu olho para o de cima e para o de baixo, eu vejo que ambos são múltiplos de 3. Então, eu ainda posso vir aqui e dividir por 3 e obter o seguinte, ó. 1 sobre 2, né? E aí a gente tem uma fração já bem simplificada aí. Isso significa que metade das pessoas, a gente já tinha percebido no 300 por 600, mas aqui a gente está com o intuito de lembrar as propriedades, simplificação, né, frações equivalentes, por isso que eu puxei ainda mais aí essa ideia de fração. Não necessariamente vai aparecer como 300 sobre 600, pode aparecer como 3/6, pode aparecer como meio, né? E tudo significa a mesma coisa, embora estejam escritos de maneiras distintas.